Gostaria de ler uma porção bíblica do verso 22 ao verso 32, do capítulo 32 de Gênesis, e você já deve ter lido essa passagem muitas vezes, e você já deve ter ouvido muitas pregações nessa passagem. Eu mesmo me recordo que pelo menos aqui nessa comunidade eu já preguei pelo menos umas 3 vezes, nesses quase 12 anos de Nasa Sul. Mas eu peço que você ore a Deus, esteja orando para que Deus nos dê uma palavra renovadora, inovadora nessa noite. Ele pode fazer isso. Depois da leitura eu vos peço que você deixe a Bíblia aberta, porque nós, se for necessário, vamos fazer menção de um ou outro texto. Levantou-se naquela mesma noite, está falando de Jacó, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma perna. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Deixe sua Bíblia aberta. Geralmente eu gosto, vocês sabem disso, vocês que são aqui dessa igreja, nós temos alguns visitantes nessa noite, que nós gostamos de colocar os títulos das reflexões, das pregações. E o título que eu dei nessa noite é Proposta para uma caminhada diferente em 2014. Proposta para uma caminhada diferente em 2014. Esta é a nossa última, queridos, celebração dominical. Não é a última do ano, porque nós ainda teremos terça-feira, mas é a última celebração dominical. Daqui, nós sabemos, há 2 dias, nós estaremos recebendo um novo ano. E todos nós sabemos que nós usamos ou utilizamos esse período do ano. É comum, talvez alguns não façam, mas é comum entre nós pararmos um pouco, pelo menos eu faço isso, e a gente começa a fazer algumas reflexões a respeito do ano que passou, começa a refletir sobre o que foi o ano. Hoje eu dei uma caminhada solitária de manhã, fazia tempo que eu não caminhava, e eu fiz uma caminhada solitária hoje de manhã, aproveitando que nós não tivemos EBD, eu acho que fazia muito tempo que eu não saía no domingo de manhã, e eu aproveitei essa caminhada exatamente para isso. Eu chamei Denise, ela não quis ir, Lilinha também não quis ir, eu digo: eu vou só. Eu até brinquei, disse: eu vou aproveitar e vou refletir. E realmente saí fazendo isso, refletindo sobre esse ano que está passando, ou que está acabando. E também começando a pensar sobre o ano que se aproxima. Eu creio que muitos fazem isso, e na minha visão, se você não faz, também não há problema nenhum. Mas eu creio que é importante nós refletirmos sobre
algumas ações, algumas posturas nossas, algumas atitudes nossas. Eu creio que é importante a gente refletir sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa caminhada de fé, sobre o que nós fizemos no ano que passou, se fizemos alguma coisa, se deixamos de fazer, se nós nos omitimos. E também refletirmos sobre aquilo que fizemos. Eu creio que isso é salutar, é importante, e projetarmos algumas coisas para o próximo ano. Nesses anos aqui, amados, vocês que estão aqui há tempo, sabem que nesses meses de dezembro e janeiro, pelo menos eu e Daniel, nós que costumeiramente mais pregamos, nós costumamos ministrar e abordar exatamente temas que se referem a este momento, exatamente para que a gente seja levado como comunidade, como pessoa, obviamente, em primeiro lugar, como família, em segundo lugar, mas como também como comunidade, a refletirmos sobre a nossa vida. Hoje à noite, eu gostaria de pedir sua permissão, e eu gostaria de utilizar alegoricamente esse texto bíblico. Eu não costumo alegorizar demais texto bíblico, porque nós podemos incorrer em erros graves quando alegorizamos textos, mas eu gostaria que você me permitisse nessa noite, a partir dessa trajetória de Jacó, deste homem e da sua grande família agora, desse retorno de Jacó, de onde ele estava, para onde ele tinha fugido do seu irmão. Ele estava em Padã Arã, e agora ele retorna. Ele pega toda a sua família, ele pega suas mulheres, pega suas concubinas e seus 11 filhos, seus servos, seu gado, e ele retorna agora para Edom. Ele agora vai voltar para a terra dos edomitas. E aqui é um aspecto interessante, quando a gente começa a ler a história. Primeiro é um mandato divino para que ele retorne, para que ele volte. Eu entendo que há uma confluência de fatores para que isso seja efetivado, seja realizado. E ele retorna, ele volta com a sua família. Eu pediria a sua permissão nessa noite para a gente usar essa caminhada de retorno, alegorizando para essa caminhada da gente nesse próximo ano. O que é que nós podemos tirar de ensinamentos dessa caminhada de Jacó com sua família para Edom, voltando de Padã Arã, para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual? O que é que esse retorno pode me ensinar? O que é que esse retorno pode ensinar a cada um de nós? Quando eu falo sobre alegoria, metáfora, eu gostaria de ressaltar que a Bíblia, ela tem alegorias e tem metáforas. A Bíblia é um livro que usa essas figuras de linguagem. Quando eu vos peço permissão, amados, é porque não é muito comum nós fazermos isso. Não que haja erro nisso. E quando eu estava pensando nesse texto e na alegoria desse texto, não tive como escapar de pensar sobre um teólogo e filósofo inglês de Oxford, creio eu que de origem anglicana, chamado Alex McGrath. E um dos seus brilhantes livros que eu recomendo, cujo título é Uma Introdução à Espiritualidade, aonde ele aborda profundamente, como teólogo e filósofo, a questão da espiritualidade humana e da espiritualidade cristã. Então eu gostaria que você me permitisse nessa noite usar esta caminhada de retorno de Jacó como uma alegoria, para a gente começar a pensar em nossa caminhada no próximo ano. Ou seja, a proposta que nós queremos lançar é: como é que deve ser essa nossa caminhada a partir, volto a repetir, por favor, da leitura da história do retorno de Jacó. Eu tirei, amados, pelo menos 4 lições para a caminhada.
E a primeira proposta que me salta aos olhos, quando eu leio o contexto da história, eu li apenas uma parte, porque se eu fosse ler toda a história do capítulo 32, seria demasiadamente longo e nos tomaria muito tempo. Por isso que eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta. Mas você que sabe um pouquinho da história bíblica do Antigo Testamento, e nós temos conversado aqui como pastores, porque eu que tenho levado as bordoadas aqui, quando a gente convida um pregador, quando a gente chamou o pastor Sérgio Lira, e quando a gente chamou o pastor Altair no aniversário da igreja, e faziam pergunta a vocês, e vocês não sabiam responder, e aí eles começaram a dizer, essa igreja não sabe de Bíblia. E a gente como pastor vai se diminuindo, porque a culpa, e Sérgio Lira chegou até a dizer isso, a culpa não é de vocês, a culpa é dos vossos pastores, que não ensinam. Mas aqui tem escola bíblica dominical, você aqui não vem. Essa igreja tem grupo pequeno, você que não participa de nenhum. Essa igreja tem ministério de casais, onde é ministrado, você não vai. Você não abre a Bíblia na sua casa, você não lê a Bíblia na sua casa, querido. E aí a gente fica pensando às vezes, como você sabe da história? A pergunta é, será que você sabe da história? Será? Eu presumo que você saiba da história de Jacó, do engodo, do engano, das mentiras, de ter passado e usurpado a primogenitura do seu irmão, de ter mentido para o seu pai, juntamente no conluio com a sua mãe, e da sua fuga desesperada para não morrer pelas mãos do próprio irmão, e de como ele chega lá na terra de Labão, em Padã Arã, e de como ele se enamora de uma jovem menina linda, e trabalha por ela 7 anos, e depois não é dado a ela, essa menina é dada a mais velha, segundo a cultura oriental daquele lugar, ele tem que trabalhar mais 7 anos, trabalha 14 anos, e de como ele é engodado pelo seu sogro, e também de como ele engoda o seu sogro, e aí esse fuzuê, como a gente diz. Esse homem mente para o seu pai. Vocês devem lembrar da história, Isaac, cego, a bênção era para Esaú, caçador peludo, e o pai já cego diz, vai caçar meu filho, traga uma caça boa para mim, faça essa caça um guisado, e traga-me para que eu te abençoe. Esaú vai, a mãe escuta, Rebeca, ela tem uma paixão pelo filho mais novo, lembre que ele nasceu por último, é aquela seletividade por um filho em detrimento do outro, e aí ela disse, não, a bênção tem que ser tua, e ela maquina com ele e diz, você vai lá, eu vou matar 2 cabritos aqui, vou fazer um guisado, ele é cego, não vai ver, e Jacó é interessante assim, mas meu irmão tem muito pelo, eu vou botar uma pele em cima de você, e ele chega, fala com o pai diz assim, é Esaú mesmo? E eles, é meu pai, mentindo, vem para perto, eles, a voz é de Jacó, o velho entende, a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú, ele está com pele de carneiro sobre ele, e a bênção vai para Jacó, ele sai da presença, Esaú chega, Isaac diz assim, eu já abençoei teu irmão, não tem bênção mais para você, e a Bíblia diz que Esaú maquinava matar Jacó, porque ele imediatamente diz, ele já me enganou uma vez, e agora me engana uma segunda vez, eu vou matá-lo. A mãe escuta e diz, foge meu filho, e ele foge. E passam-se todos esses anos, mas esse homem volta, Deus diz assim, está na hora de você voltar. E eu releio e leio essa história, e por isso que eu digo para mim, uma confluência de desejos, de fatores, porque esse homem volta. E a primeira lição que eu tiro, amado, é que essa caminhada de Jacó,
é uma caminhada de reconciliação. Eu queria que você entendesse isso, e nessa noite nós pedíssemos a Deus isso para 2014, que a nossa caminhada em 2014 fosse uma caminhada reconciliadora, que nós usássemos do atributo da reconciliação. Esse homem está voltando, e se você ler a história, você vai ficar impressionado. Eu reli essa história, fiquei emocionado até, porque ele diz assim: eu vou quebrantar o coração do meu irmão, eu quero que meu irmão se aproxime de mim novamente, esse meu irmão que talvez me odeie, que queira me matar. E ele começa a planejar: eu vou mandar. E antigamente, amados, eu começava, e é interessante quando a gente começa a ler a Escritura, é importante que nós peçamos a Deus que o Espírito abra os nossos olhos, porque eu sempre li essa história com uma visão do Jacó enganador, do Jacó suplantador, porque ele diz assim, ele começa a articular, ele está temeroso, ele está com medo do que o seu irmão vai fazer, e ele diz assim: eu vou separar a minha família em duas, uma vai na frente, outra vai atrás, porque se ele matar uma, a outra se salva. Depois ele tem outra ideia, diz assim: eu vou pegar três servos meus, 3 empregados, e vou mandar um primeiro e com um presente, depois eu libero o outro, vai com presente também, depois vai outro, vai com presente também. E eu comecei a ler essa história em versões diferentes. Eu li pelo menos umas 3 ou 4 versões diferentes, em versões contemporâneas, não essas versões. Eu inclusive ia trazer uma dessas versões para ler nessa noite, mas eu optei por não trazer. Talvez vocês ficassem um pouco perdidos na leitura. Mas aí nessas leituras novas que eu fiz, eu comecei a perceber que a intenção daquele homem era quebrantar o coração doente do seu irmão, era quebrantar o coração ferido do seu irmão, era de fato ele se reconciliar, porque Jacó quando volta, e Jacó quando se encontra com Esaú, queridos, ele se humilha, ele se inclina para o seu irmão, e seu irmão olha para ele e diz assim: meu irmão, por que você mandou tantos presentes? Meu irmão não precisava disso, meu irmão, porque a cena é muito bonita, porque a palavra diz que quando Esaú encontra com Jacó, sai ao seu encontro e beija o seu pescoço, e isso na cultura oriental, ele estava dizendo mais ou menos assim: você está perdoado de tudo o que você fez, você é meu irmão. E ele diz isso: você é meu irmão, você é sangue do meu sangue. É como se ele estivesse dizendo: eu te perdoo. Então eu olho essa caminhada de retorno, e para mim ela é uma caminhada reconciliadora, ela é uma caminhada de reconciliação. É um irmão que está distante de outro, é um irmão que magoou o outro, é um irmão que feriu o outro, é um irmão que usurpou o outro, que tirou dele o direito de primogenitura, e que teve a bênção do seu pai, que era muito importante naquela cultura e naquele tempo, mas agora ele está como que arrependido, ele quer se aproximar do seu irmão, ele quer viver em paz, ele quer ter o aconchego da família, querido. E quando eu olho para essa história, quando eu vejo essa intenção de Jacó, eu peço a Deus, e gostaria que nós pedíssemos a Deus, para que nesse ano que se aproxima, nossa caminhada fosse uma caminhada reconciliadora, e não uma caminhada que gere dissociação, que gere alienação, que gere separação. Que a gente comece a lutar pela reconciliação, queridos, em nome de Jesus Cristo. Quantos irmãos magoados, quantos irmãos feridos, quanto problema em família, quanta gente afastada, alienada de família. Que a gente ore nessa noite, em nome de Jesus, e diz assim: Deus, a partir do exemplo de Jacó, me ajude para que em 2014 a minha caminhada seja uma caminhada reconciliadora. Não tem como, amados. Você pode não concordar comigo agora, mas eu creio que vocês, na maioria, vão concordar. Não tem como. Viver em comunidade e viver em família é altamente desafiador. Numa comunidade como essa, nós ferimos e somos feridos. E às vezes nós ferimos até involuntariamente. Nós muitas vezes não sabemos que magoamos o irmão numa coisa que nós falamos, numa coisa que nós escrevemos. Nós ferimos as pessoas. E a ferida, às vezes ela cresce,
A ferida ela pode crescer e se tornar uma raiz de amargura, que é uma coisa muito pior. E aí você fecha o coração para a pessoa, não tem como, irmãos. Quando você se magoa, quando você se fere, o coração é fechado. Se a gente deixa o sol se pôr sobre a ira que pode ser um escape de Deus para a nossa vida, ela pode se tornar uma raiz de amargura, ela pode se tornar uma cólera, ela pode se tornar um ódio. E nós podemos muito bem estarmos aqui no domingo à noite, até levantarmos as mãos, até cantarmos, até nos cumprimentarmos uns aos outros, nesse momento que nós chamamos de coinonia, de comunhão, mas só Deus sabe como nós estamos por dentro, só Deus sabe como nós estamos feridos, só Deus sabe como nós estamos magoados, porque não tem como, irmãos, volto a repetir, numa comunidade como essa, com tanta diversidade, com tanta pluralidade de pessoas, de pensamentos, às vezes antagônicos, nós queremos impor o nosso pensamento, nós queremos impor o nosso conceito, os nossos valores, e muitas vezes nós magoamos, nós ferimos. Coisa acontece em família com seus membros feridos, às vezes a gente cônjuge, e querido, por favor, em nome de Jesus, vamos orar a Deus, e nós podemos nessa noite dizer: Senhor, que a minha caminhada o ano que vem não seja uma caminhada que dissocie, que separe. Não, Deus, que a minha caminhada o ano que vem seja uma caminhada ao contrário, seja uma caminhada de reconciliação, de trazer para perto, de pedir perdão, de olhar o irmão como superior a mim. Eu estava meditando, queridos, no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, e o próprio Cristo nos deixa este exemplo. Eu estava pensando, sabe o que? Eu espero que você não se escandalize, né? Nós perdemos algumas semanas atrás Nelson Mandela, que passou 27 anos preso por causa do regime do apartheid. Eu estou dizendo, espero que você não se escandalize, porque o que eu vi de coisa na internet, dizendo que ninguém deveria honrar esse homem, porque ele foi guerrilheiro, porque ele não foi não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais lá. Mas esse homem, quando assumiu a presidência da África do Sul, ele poderia muito bem suscitar um ódio coletivo entre os negros. Mas você sabe historicamente que Mandela não fez isso. Mandela optou pelo caminho da reconciliação. Aquele filme chamado Invictus é um exemplo clássico. Se você que não assistiu, assista esse filme, porque ele usa o rugby, aonde tinha um herói branco, traz esse herói branco para perto dele, e ele usa de meios, mecanismos e artifícios para que os negros não encham o seu coração de cólera e de ódio, mas de cordialidade e de reconciliação. Me consta que Mandela não era cristão. Me consta que ele teve influência cristã por causa dos britânicos, mas não era cristão. Mas que nos deixa um exemplo de reconciliação. Mas eu vou para Jesus, que para mim é um paradigma perfeito, ou é o alter ego perfeito para a minha vida. E lá no Evangelho de Mateus, Jesus fala: se alguém bater na tua face, oferece a outra. Se alguém te tomar a túnica, dá a ele também a capa. E se alguém te forçar a andar uma milha, vai com ele 2. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a proposta do Cristo. Não é uma proposta do ódio. A proposta da lei era: se fez, recebe. Olho por olho, dente por dente. Eu fico impressionado com muitas vezes dentro da igreja há pessoas ainda que vivem sob essa égide: me magoou, vou magoar, me feriu, vou ferir. Ou no mínimo eu fecho o coração para ele,
como pregou uma vez aqui o pastor Celso, eu nunca mais esqueci que nós podemos matar alguém, porque a gente costuma dizer assim: risquei o seu nome no meu livro, matou a pessoa. Em nome de Jesus, querido, que a gente olhe para o Evangelho, que a gente olhe para essa história e que a gente diga ao Senhor nessa noite: Deus, me ajuda para que a minha caminhada em 2014 seja uma caminhada de reconciliação. Aí agora eu pergunto: amém, amados? Me ajuda a ser um instrumento de reconciliação, não apenas de mim com os outros, mas que eu leve os outros também a se reconciliarem. Caramba, como eu demorei nesse primeiro ponto. Em segundo lugar, querido, ainda bem, né, Denise e Lilinha, que eu não disse que seria breve nessa noite, né? Em segundo lugar, que essa caminhada me projete mudanças pessoais e estruturais. Que nessa caminhada de 2014, queridos, eu projete mudanças pessoais e mudanças estruturais daquilo que está à minha volta. Eu quero apenas pegar um momento nessa caminhada de Jacó, aonde ele se encontra com um ente espiritual e trava uma peleja com ele, trava uma batalha com ele, e aí o homem pergunta para ele: como é que te chamas? E ele diz assim: o meu nome é Jacó. E nós já pregamos algumas vezes aqui que esse nome Jacó significa suplantador, mentiroso, é alguém que não tem caráter, é alguém que suplanta, é alguém que está sempre enganando, enrolando os outros, que diz assim, faz de outro modo, que se vale da sua esperteza para dar golpe. Aí o ente que encontra com ele diz assim: olha, você não vai ser mais Jacó, o seu nome agora vai ser Israel, você é príncipe, porque você lutou com Deus e com os homens, e você prevaleceu, sua vida vai mudar a partir de agora. A partir daí, querido, eu penso que eu devo sonhar e projetar para que nessa caminhada que vai começar daqui a 2 dias, eu projete mudanças pessoais na minha vida, mudanças estruturais naquilo que me cerca. Deus, eu quero mudar. Algumas coisas boas as pessoas postam no Facebook, nas redes sociais de vez em quando, e uma delas que eu vi: seja você a mudança que você quer nos outros ou na sua comunidade. Querida, às vezes a gente fica falando disso, daquilo outro, e a gente não muda. Meu Deus do céu, comecemos nós a mudarmos. Que o Senhor nos ajude a sermos homens melhores, mulheres melhores, pais melhores, mães melhores, filhos melhores, pastores melhores, ovelhas melhores, líderes melhores, evangelistas melhores, missionários melhores, seja lá o que for, querido. Que a nossa oração nessa noite seja: Deus, me ajude. Eu sei que Deus pode nos ajudar e nos mudar. A partir de hoje à noite, nós podemos sair daqui diferente de como entramos. E que nessa caminhada de 2014 a gente tenha isso como projeto, como alvo, como propósito. Deus, muda a minha vida. Muda, Senhor, minha vida. Muda a minha vida, Senhor, muda a minha vida. Em terceiro lugar, querido, que essa caminhada de 2014 seja uma caminhada que nos leve a uma experiência mais íntima e profunda com Deus. Que essa seja uma caminhada que me leve a uma maior intimidade com o Senhor, a uma experiência mais profunda com Deus. Nós podemos orar nessa noite e podemos pedir a Deus: Deus, que 2014 seja um ano diferente na minha espiritualidade. Chega de mesmice. Chega de mesmice. Chega de ficar vivendo, pensando apenas no que você foi no passado, querido. Eu me lembro de uma pregação que eu preguei aqui, quando a plataforma estava virada para lá, sobre Moisés, as desculpas de Moisés.
E nós terminamos o culto e alguns irmãos vieram conversar comigo, conversaram, alguns vieram falar, alguns em pranto, dizendo: pastor, eu fui assim, eu já fiz isso, pastor, eu era produtivo e tal, e tal, e tal, e tal. Somente no passado, querido, somente no passado, querida. Eu já fui uma bênção, eu já fui um homem de oração, eu já fui uma mulher de oração, eu já fui um jovem envolvido, eu já fui uma pessoa assim, e tal, e tal, e tal, mas enterrou o talento, deixou de ter intimidade com Deus, deixou de ter amizade com o Senhor, amado, por favor. Eu quero terminar hoje à noite e a minha oração foi a oração que eu fiz quando eu vim para o altar hoje à noite. Eu já disse tantas vezes, isso aqui é para vocês. Às vezes nós nos ocupamos tanto com a obra do Senhor que esquecemos o Senhor da obra. A obra do Senhor é importante, mas o Senhor da obra é muito mais importante. E uma coisa que Deus tem falado ao meu coração, igreja de Zona Sul, é que não há vitalidade se nós não tivermos enxertado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Porque se nós não tivermos enxertado nele, tudo que nós vamos fazer não passa de mera religiosidade. É por isso que as coisas são difíceis para nós. É por isso que a gente se exaure, é por isso que a gente se desgasta, é por isso que a gente cansa, porque parece que a gente está fazendo as coisas apenas no nosso esforço, no nosso talento, na nossa capacidade. Esse homem teve um encontro marcante com Deus, numa madrugada. Jacó tem um encontro que muda a sua vida. Alguns de nós, irmãos, aqui nessa igreja estão precisando desse encontro, porque a vida está árida, está seca, a espiritualidade está tacanha, está mínima, e você sabe disso, o fogo está apagando, você está se tornando religioso, domingueiro. Às vezes a verdade dói na gente, mas eu espero que você receba isso como uma palavra de Deus. É um religioso, não tem intimidade, não tem a Deus como amigo, como escudo, como proteção, como norte, como torre forte. Não ouve mais a Deus, não fala mais com Deus. Eu, quando falo de intimidade e de amizade com o Senhor, eu penso que isso daí, querido, não é meramente para que eu me torne um crente melhor para mim, que eu fique cheio de unção, que as pessoas vejam que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, querido, não é para isso. Para mim isso é espiritualidade egoística. Para mim a espiritualidade divina, ela transpõe o eu e começa a abençoar os outros. O meu cálice transborda ao ponto de impactar todas as pessoas que estão à minha volta. Que nós peçamos a Deus hoje, e que a gente coloque como alvo, em nome de Jesus Cristo, em 2014, uma experiência mais íntima e profunda com o Senhor. Que a gente ore a Deus. Eu peço em nome de Jesus, e que a nossa oração seja: Senhor, me leva ao Val de Jaboque todas as semanas, Senhor. Me leva ao Val de Jaboque, se tu queres, todos os dias. Enche a minha vida da tua presença, para que o meu cálice possa transbordar. Que Deus nos ajude, para que a gente possa fomentar essa espiritualidade na nossa alma e no nosso coração. Eu quero concluir, querido, ainda partindo desse episódio na vida de Jacó, dizendo que a minha oração
é que nessa caminhada o Senhor nos leve a sonhar com um novo alvorecer. Ou seja, que essa seja uma caminhada carregada de esperança. É interessante que no final do texto que nós lemos, no verso 31, eu gosto muito da poesia. Talvez você não veja isso como uma poesia, mas eu olho isso como uma poesia. Quando o autor dizem que Moisés disse no verso 31, nasceu-lhe o sol. Quando ele atravessava Peniel, nasceu-lhe o sol. Para mim isso é poético, isso é metafórico e está carregado, querido, para mim, pode ser que não esteja para você é só o sol nascendo mesmo, tudo bem, não tem nenhum problema. Eu estou carregando isso como uma poesia, como uma metáfora nessa noite. Por isso que eu pedi vossa permissão, como um dia novo que está se levantando, um novo alvorecer sobre a minha vida. Ou seja, que Deus está carregando a minha vida de esperança. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas vão melhorar em nome de Jesus Cristo. As coisas estão pesadas, as coisas estão complicadas, sabe? Muito complicadas. O céu parece que toldou, a coisa está obscurecida ou está sombria, mas eu creio que vai surgir um novo dia, e isso conspira contra o fatalismo e a depressão que pode tomar conta do meu coração. Isso conspira, isso é antagônico com o casuísmo que pode querer tomar conta de mim. Não, está sombrio, está difícil, mas eu creio num novo alvorecer. Eu quero crer contra a esperança. Eu quero crer como Abraão creu. Eu quero crer, Senhor. Eu quero crer que dias melhores virão sobre a minha vida. Eu quero crer que dias melhores virão sobre a minha família. Eu quero crer que dias melhores virão sobre esta igreja. E aí, com o coração carregado de esperança por esse novo alvorecer, eu repudio, eu me afasto do fatalismo, do negativismo e de tantos esses ismos que insistem em querer me angustiar e me perturbar. Eu me afasto deles, porque eu creio que o Deus de Jacó é o Deus que nós servimos, que pode trazer um novo amanhã sobre nós. Vamos ficar de pé.